Olá, 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 olá. Paz do Senhor Jesus. Vamos lá? Aqui que nos fala é o pastor Willy Taubin. Estamos aqui para mais uma reflexão da poderosa palavra do Senhor. Amém? Hoje eu tenho algo muito interessante aqui. É uma pérola preciosa. Tem pérolas na Bíblia que são preciosíssimas, que às vezes nós passamos desapercebidos. Amém? Mas antes de eu ler o texto sagrado, eu quero te agradecer. Amém? Por estar nos acompanhando em nosso canal, no Facebook e no Instagram. Amém? Vamos lá para o texto sagrado? Vamos lá. Segundo livro que foi atribuído ao profeta Samuel, capítulo de número 17, versículo de número 8. Quando eu digo atribuído ao profeta Samuel, porque não foi o profeta Samuel que escreveu este livro, mas deixa isso aqui para outra reflexão, outro estudo, outra mensagem. Amém? Eu explico sobre isso aí. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 17, versículo 8, diz assim, preste atenção, é muito interessante essa pérola. Eu nunca vi ninguém falando isso aqui, nunca vi. É uma pérola preciosíssima. Diz assim o texto: disse mais Uzai: bem conheceis tu a teu pai e a seus homens. Uzai aqui está falando com Absalão. Uzai está falando aqui com Absalão, filho de Davi, que são valorosos e que estão com espírito amargurado. Preste atenção agora, vírgula. Como a ursa no campo, roubada dos cachorros. Em outra tradução diz roubada dos filhotes. A melhor tradução é roubada dos filhotes. Vou repetir. Como uma ursa no campo, roubada dos filhotes. Vou repetir mais uma vez. Essa é a pérola da nossa reflexão de hoje. Como uma ursa no campo, roubada dos filhotes. Amém? Eu quero dar um tema a essa reflexão e quero refletir com vocês sobre o tema como uma ursa roubada. Amém? Como uma ursa roubada. Olha aqui para mim, para você entender uma coisa. Sempre eu costumo falar, antes de eu trazer uma pérola, eu trazer uma introdução, uma introdução de a nível de conhecimento, para você entender um pouco o texto sagrado, a pérola que está sendo verbalizada. Preste atenção. Na corte de Davi, no palácio de Davi, na corte de Davi, havia 7 homens, que era chamado de 7 pilares da corte real. Eu vou estar repetindo. No palácio de Davi, na corte de Davi, havia 7 homens, que eram chamados de 7 pilares da corte real. O primeiro homem, que era o primeiro pilar da corte real, era chamado o chanceler. Quem era o chanceler? O chanceler era o conselheiro escrivão. Tudo que Davi iria escrever como testamento, ele passava por esse escrivão, esse chanceler, que era o conselheiro escrivão. Se Davi fosse escrever algo sobre sua história, algum testamento deixado, tudo passava por esse chanceler. O segundo pilar era chamado o conselheiro tutor dos filhos do rei. E esse conselheiro tutor dos filhos do rei, paz meus senhores, era Aitofel.
Quem era Aitofel? Aitofel era parente de Davi, era um tio de Davi. E esse Aitofel mesmo é que quando Davi deixa o reino, o palácio, porque entende que Absalão quer dominar Jerusalém, quer dominar o palácio, Davi deixa em proteção a arca, entendeu? Em proteção à arca e o ambiente. Então Davi sai. E esse Aitofel é o que se levanta contra Davi, que vai se juntar com Absalão. E Aitofel era o conselheiro, entendeu? Tutor dos filhos de Davi. Como era isso, o conselheiro tutor? É mais ou menos assim. O rei tinha muitas demandas. O rei, além de ser rei, o rei também julgava. Então o rei tinha muita demanda no seu reino. Então ele não tinha como é que eu posso falar? Ele não tinha muito tempo de estar perto dos seus filhos para mentoreá-lo. Então o que o rei tinha? O rei tinha um tutor, um conselheiro tutor dos seus filhos. Ele aconselhava os seus filhos, falava sobre a lei de Deus, sobre os filhos de Davi. Também, no momento de alguma circunstância que os filhos de Davi passassem, ele era como se fosse um segundo pai, entendeu? E esse homem era Aitofel. O terceiro pilar que tinha na corte real de Davi, o terceiro homem que era chamado de terceiro pilar da corte real, era o profeta clássico. Quem era o profeta clássico? O profeta clássico era o profeta conselheiro da guerra. Para quem não sabe, no mundo antigo era dividido em 3 classes de profetas. 3 classes de profetas. Quando eu digo classe, eu não digo classificação. Estou falando de categorias de profeta. Existia o profeta de ação, que era um profeta que ele não escrevia, profetizava e tinha poder de mexer com a natureza. Por exemplo, Eliseu era um profeta de ação. A segunda categoria de profeta, o tipo de profeta, era chamado profeta literário. Era o profeta que escrevia e profetizava. Aí entra na classificação de profetas maiores, profetas menores, aprende isso quem faz seminário teológico. O terceiro tipo de profeta ou categoria era o profeta conselheiro, era o profeta clássico. O profeta clássico era um profeta que o rei não saía para a guerra sem antes consultar o éfode, Turim, Tumim e consultar o profeta clássico. Era o profeta clássico que falava para ele sim ou não, vai para a guerra ou não vai. O quarto homem na corte real de Davi que era considerado o pilar da corte real, eram os oficiais que cuidavam da sua fazenda e da sua despensa. Se você não sabe, tinha homem no reinado de Davi, na corte de Davi, que eles eram preparados para cuidar da despensa e da fazenda e do campo de Davi. Era eles que colocavam pessoas para trabalhar, era eles que tiravam pessoas também do serviço. Então era conhecido como pilar também, homem que cuidava das coisas, digo assim, do campo de Davi, das coisas materiais de Davi. O quinto pilar era o conselheiro religioso. O conselheiro religioso era o sacerdote. Davi tinha um sacerdote ao seu lado. Que isso, pastor? Era. E o sacerdote que andava do lado de Davi era o sacerdote Abiatar e Zadok. Foram dois sacerdotes que andou muito perto de Davi. O sexto homem, que é considerado o sexto pilar da corte real de Davi, é chamado conselheiro de general de guerra. Havia um conselho de general de guerra. Era o cabeça principal. E esse homem era Joabe.
E para quem não sabe, Joabe também era da família de Davi. O sétimo homem, que era considerado o pilar da corte real de Davi, era um homem que era conselheiro amigo. Esse conselheiro amigo era o conselheiro íntimo. Ele sabia coisa de Davi, que nem a esposa de Davi sabia, que nem os filhos de Davi sabia, que nem a família de Davi sabia. Quem era esse moço? Quem era esse conselheiro amigo íntimo? Era Uzai. O personagem que abrimos nesse texto aqui, que vai dizer, que aparece aqui, que sinaliza nesse texto aqui. E esse Uzai agora está sendo aqui um conselheiro de Absalão, pois nós sabemos que Davi agora está fora do trono. E agora quem está no trono é Absalão, filho de Davi. Só que Uzai não está perto de Absalão porque por traição a Davi. Uzai está perto de Absalão por estratégia de Davi. E Aitofel toma a palavra, porque Aitofel fica do lado de Absalão. E Aitofel toma a palavra como conselheiro, porque Absalão vai tomar conselho a Aitofel perguntando como é que é, sai para a guerra, vai atacar Davi, vai pegar Davi, que o próprio filho queria pegar o pai, destronar o pai. Então Aitofel vai dar um conselho, mas depois outras pessoas pedem que também ouçamos o conselho de Uzai. E Uzai entra na cena, entra no cenário agora. E Uzai entrando no cenário, Uzai vai aconselhar Absalão, mas vai aconselhar de uma forma estratégica. E ele vai falar: bem conheceis tu a teu pai e a seus homens, que são valorosos e que estão com espírito amargurado. Aí ele vai dizer uma coisa até interessante, que é o tema da nossa pérola. Como a ursa no campo, roubada dos filhotes. Ele está dizendo: Davi está fora do palácio, fora do campo, mas Davi está como uma ursa roubada, que foi roubada, que tiraram dela os seus filhotes. Olha o que ele está falando, olha o mistério. Ele está dizendo que Davi, o sentimento de Davi, isso aqui é uma metáfora para mostrar estrategicamente como Davi estava se sentindo. Então ele vai dizer: seu pai, o rei Davi, está se sentindo agora, isso aqui é uma metáfora, como uma ursa, que Davi não é ursa, como uma ursa no campo, roubada dos filhotes. Por que será que Uzai disse isso para Absalão? E quando Uzai fala isso para Absalão, cria um temor em Absalão. Por que será? Porque existiam alguns segredos de uma ursa quando ela era roubada no seu território, na sua toca, na sua casa, no seu ambiente, na sua moradia. O primeiro segredo que acontecia com a ursa, o primeiro sentimento que tinha com ela, é que uma ursa roubada, ela se tornava mais forte. Uma ursa roubada se tornava mais forte. Então o que é que Uzai está falando para Absalão? Seu pai não está enfraquecido. Se tu pensa que você está no trono, destronou seu pai e está sentado no trono e está achando que tudo vai ser fácil, não vai ser. Porque a perda que seu pai teve não o enfraqueceu. Pelo contrário, ele está com uma ursa roubada. Porque a ursa roubada, ela se torna mais forte. Seu pai está mais forte ainda. Está com mais sede de querer ter vitória. E aqui vai uma lição. No momento das nossas perdas, às vezes nós enfraquecemos. No momento, às vezes, nas nossas angústias, perdas, fracassos, nós nos enfraquecemos. E a perda, a luta e o fracasso não é para nos enfraquecer, é para nos fortalecer. Receba essa palavra?
Talvez você que está me ouvindo e está me assistindo esse vídeo aí agora, está enfraquecido por alguma perda que você teve. E eu quero dizer, seja hoje como uma ursa roubada, se torne mais forte. Segundo segredo, isso aqui é só uma reflexão, se você quiser a mensagem, é só no YouTube com o pastor Wilton Alvim, amém? Talvez não dê para falar todos os segredos, vou falar em partes e só vai ter todos os segredos que nos acompanham, amém? Nos acompanha, amém? Vamos lá. O segundo segredo é que uma ursa roubada se tornava vigilante. O urso não é animal muito vigilante. E por saber que ela foi roubada porque ela abriu a brecha, preste atenção, e por saber que ela foi roubada por ela ter aberto a brecha, isso faz ela se tornar vigilante. Porque houve sim uma profecia de Natã sobre a casa de Davi. Depois que Davi pega com Batseba, houve-se uma profecia que a porta, o sangue bateria na casa dele, haveria um alvoroço na sua casa. Houve uma profecia, essa profecia estava se cumprindo. Davi sabia que a falta de vigilância sua trouxe algumas consequências para a sua casa. Mas ele está dizendo agora, a perda de Davi está tornando Davi vigilante. A perda de Davi está tornando Davi vigilante. E sabe o que acontece com a ursa vigilante? Ela passa a cercar, proteger mais o seu território. Porque, para quem não sabe, a ursa é um animal, a ursa, não o urso, a ursa. Quando eu digo urso, eu digo a fêmea. A ursa, é interessante que não falou o urso, ele falou a fêmea, porque quem toma essa iniciativa é a fêmea, não é o macho. Ele está dizendo, Davi agora ele está vigilante. Davi agora está precavido. Davi agora sabe o que está fazendo. Às vezes a perda ela vem para nos tornar vigilante. E você começar a cercar, a proteger aquilo que Deus colocou em suas mãos. Terceiro segredo, e aqui eu vou encerrar, tem mais 3, mas só no outro vídeo. Terceiro segredo é que a ursa roubada, ela se torna estrategista. A ursa roubada se torna estrategista. A perda habilita ela, faz ela se tornar um animal habilidoso. Então a perda não é para você ficar no marasmo, preso, no canto, depressivo. A perda te torna estrategista para você vencer o próximo obstáculo. Aleluia! A perda te dá habilidade para você vencer o próximo obstáculo. A perda não é para te deixar no canto. A perda é para te dar habilidade. Tem gente com síndrome de Noemi. Elimeleque sai de Belém de Judá, que nunca era para ele ter saído de Belém de Judá, casa do pão. Leva seus filhos, sua mulher, chega lá, ele morre, o filho morre também, fica só Noemi. Só que lá em Moabe, quando Elimeleque vai para lá, os filhos dele casam, uma casa com Ruth, outra casa com Ofra. E lá em Moabe, Noemi ouve-se dizer que tem pão em Moabe. E tendo pão em Moabe, ela volta. E Ruth e Ofra vêm com ela. Só que ela diz, o que é que vocês querem vindo comigo? Voltem, não tenho mais nada para oferecer para vocês. Ofra toma a palavra e volta. Ruth não, Ruth vai e fica. Ruth vai e fica. Porque a perda, no momento da crise, o erro de Elimeleque vai gerar uma projeção, porque Deus não perde nada, irmão. Deus é o Deus que perde, Deus é o Deus que ganha. Ele toma uma atitude errada, mas com a atitude errada dele, Deus gera uma nova projeção. Ruth vem, acompanha Noemi, só que Noemi vem para Belém, não com desejo de recomeçar, não com desejo de se reabilitar,
de pegar uma nova estratégia e vencer essa nova etapa que ela estava se iniciando. Não, Noemi vem com a síndrome de amargura, não me chame de Noemi, me chame de Mara, eu sou amarga. Tem gente que volta para a casa de Deus não para recomeçar. Tem gente que deixa os obstáculos frustrar ele, passar por cima dele, atropelar ele como se fosse um vagão. Eu quero dizer para você hoje, ei, volte para a casa de Deus, mas volte com o sentimento de recomeçar. Não seja igual a Noemi, seja igual a Ursa, que no momento da perda, ela se torna habilidosa, estrategista. Deus vai te dar estratégia para você vencer esse obstáculo. E é essa palavra que eu deixo no seu coração, neste momento de crise, neste momento de caos, neste momento de pandemia. E nos segue lá no Instagram, no Facebook e se inscreve lá no nosso canal do YouTube, pr.willitoalvi. Essa palavra que eu deixo nos vossos corações. E no próximo vídeo eu termino os outros 3 segredos. Amém? Que Cristo vos abençoe em nome de Jesus.